Olha aí, neste vídeo vou falar dos 5 perfis financeiros. Todos nós temos um perfil e isso vai nos ajudar, na verdade, a nos identificarmos. E é importante perceber aqui em cada um destes perfis, eles não estão praticamente estampados em pedra, ou seja, não é algo que não possa mudar, não é o seu DNA, mas é a sua situação atual, é a situação em que tu te encontras neste momento, é a forma com a qual tu te relacionas com o dinheiro, porque todos nós temos uma forma de nos relacionarmos com o dinheiro. Todos nós estamos numa fase ou num certo estágio na vida relativamente àquilo que são as nossas finanças. E é isso que nós chamamos de nosso perfil. Não é necessariamente a sua personalidade como tal. Mas é importante e fundamental perceber isso. Porquê? Porque muitas vezes nós pensamos que o nosso relacionamento com o dinheiro tem a ver com técnica apenas. O fato de nós sabemos como gerir, sabemos como organizar as finanças, sabemos como investir e por aí em diante. É verdade que, em parte, isso também tem o seu papel, tem espaço para conhecimento e todos nós devemos saber mais. Afinal de contas, inteligência financeira, em parte, é saber o que fazer e como fazer. O outro aspecto, o outro elemento de inteligência financeira tem a ver em colocar em prática aquilo que nós sabemos, alright? Então, é fundamental que tu saibas também que quando se trata de finanças pessoais, conhecimento é apenas 20%, 80% é comportamento, são os hábitos que tu tens. E eu vou mostrar aqui através deste vídeo o que é que realmente informa esses hábitos, o que é que realmente está a acontecer, porque é que tu te relacionas com o dinheiro do jeito que te relacionas, porque é que tu tratas o dinheiro do jeito que tratas, tá bem? Então vamos a isso. O primeiro perfil é aquele que chamamos de perfil gastador. E eu penso que isso é fácil de entender, não é? O gastador é aquele que todo o dinheiro que entra, ele simplesmente gasta tudo. Toda a mola que entra na conta é simplesmente para gastar, não se preocupa em mais nada, ele não se preocupa com amanhã, não se preocupa com as possíveis contingências ou da vida, nada, não se preocupa com um futuro melhor amanhã, ainda que tenha objetivos, mas ele é daqueles que diz que, epá, amanhã, cada dia tem o seu problema, a minha manhã vai cuidar de si próprio. Ele vive com aquela filosofia de vida que diz: epá, curta a vida agora porque ninguém sabe a hora, tá bem? Porque a qualquer momento iremos de morrer, então, e para que acumular dinheiro? Para que guardar dinheiro? Quem é que vai usar do dinheiro que eu vou ganhando? Quando é que eu vou desfrutar a vida? Então, o gastador essencialmente tem esta filosofia de vida que é melhor viver o momento, viver o agora, porque o amanhã ninguém sabe. Eu posso não estar aqui. Afinal de contas, eu estou a trabalhar para quê? Então, este é o gastador. Ele gasta tudo o que tem. E não só, e há um risco muito grande aqui com o gastador, porque ele, por vezes, também pode passar para o próximo perfil do qual eu vou falar a seguir, que é o devedor. O devedor é aquele que está extremamente endividado. Ele tem mais de um tipo de dívidas, ou seja, o devedor simplesmente vive acima daquilo que são os seus ganhos, ele viola a regra básica ou elementar de finanças pessoais que é viva dentro dos teus limites, viva abaixo daquilo que tu ganhas, abaixo daquilo que é o teu nível de rendimento. Ou seja, todos nós temos um teto financeiro e devemos respeitar esse teto financeiro. A partir do momento que nós praticamente ultrapassamos o teto financeiro, o que é que estamos a fazer? Entramos em endividamento. E por que é que geralmente a pessoa entra em endividamento? Em primeiro lugar, por causa de uma. Já falei do fato de estar a violar o princípio básico de viver dentro dos seus limites, mas é porque simplesmente falta de organização financeira, em primeiro lugar. Mas dois, porque a pessoa não tem reservas. Ok, porque você vai perceber que grande parte das dívidas do devedor são dívidas do consumo. Não que ele tenha se endividado para investir dinheiro no empreendimento, no negócio, é algo que vai trazer retorno. Não. O devedor endivida-se para comer, endivida-se para consumir, endivida-se para lidar com emergências da vida, porque houve uma situação, houve um funeral, houve uma doença na família, ou teve um acidente, ele roubou-se, quebrou-se algo em casa, e tudo isso, contingências, emergências, significam dinheiro, tem custos, e quando tu não tens onde ir buscar esse dinheiro, o que é que vais fazer? Te endividas. Então, aqui o devedor deve a toda a gente, ele deve ao Estado, deve à família, deve a amigos, a colegas, deve aos vizinhos, aos vivos e aos mortos. Ele essencialmente tem dívida sobre dívida e é aquele que
endivida-se para pagar a dívida anterior e assim sucessivamente. Então, é aquele que tem endividou-se para construir ou comprar uma casa, endividou-se para adquirir uma viatura, endividou-se para fazer festa de aniversário, endividou-se para pagar o acidente que ele teve, endividou-se para custear, seja o que for, seja a celebração de aniversário da filha, da sobrinha ou da esposa, e por aí em diante, endivida-se para viagens ou até mesmo para sustentar um estilo de vida que ele não tem a capacidade financeira para viver. E este aqui é o dilema do devedor. Então, o devedor muitas vezes é que ele está muito até certo ponto, tanto quanto relacionado com o anterior, que é o gastador. Porque o gastador gasta para sustentar o seu estilo de vida e quando não tem mais, pode passar para o próximo nível, que é do devedor. Então, o devedor tem esses dois elementos. Tem uma componente do gastador, que ele gasta tudo, naturalmente, e acaba se endividando. O terceiro perfil é o poupador. O poupador, naturalmente, é aquele que o que é que faz? Ele eh, poupa, simplesmente. Ele tem uma filosofia de vida diferente, porque ele pensa no amanhã, ele pensa no futuro. Ele tem medo daquilo que são as improbabilidades da vida. Ele tem medo de que possíveis situações que ele menos espera possam acontecer, né? Os imprevistos que geralmente ocorrem. E no caso dele não estar preparado financeiramente, ele não quer passar noites em branco, não quer se endividar, e não quero passar uma vida cheia de ansiedade e depressão por falta de dinheiro. E então o que é que faz? Ele se prepara, ele cria aquilo que chama um sistema de proteção, que é o de poupar dinheiro. Então, ele tem a sua poupança ou a sua reserva de emergência, ele poupa para os objetivos, tudo aquilo que ele pretende, ele não se endivida, ele prefere poupar dinheiro. Então, o poupador é uma pessoa muito, mas muito disciplinada financeiramente. Ele não se deixa levar por aquilo que são gastos impulsivos, não se deixa levar pelas tendências da mídia ou do marketing e por aí em diante. Ele é extremamente disciplinado, uma pessoa muito, mas muitíssimo focada e é uma pessoa que tem uma boa gestão do seu dinheiro. No entanto, ele acaba não desfrutando da vida porque simplesmente está sempre a se preparar para o futuro, ele está sempre a pensar no amanhã. Ele tem medo da carência e tendo medo da carência, tendo medo da dos possíveis imprevistos da vida, ele também acaba se roubando de desfrutar um pouco da sua vida. Então, para o poupador é importante que ele possa equilibrar um pouco isso. Poupar, mas também saber desfrutar da vida, alright? O quarto perfil é o desligado. O desligado é muito interessante porque este aqui é daqueles que não se preocupa com dinheiro. Ele não quer saber, não fala de dinheiro, não quer abrir, não quer ver o seu extrato bancário, ele simplesmente não quer saber. O desligado pode estar nos dois lados. Ele pode praticamente a viver a vida, curtir a vida, mas também pode estar do outro lado em que essencialmente ele tem dinheiro, mas ele não se preocupa, ele não anda atrás dessas coisas. É daquela pessoa que não quer saber sobre assuntos que têm a ver com finanças, com dinheiro, com investimentos. Ele apenas vive a vida. Ele não está preocupado com dinheiro, não quer saber de mais nada. Agora, este indivíduo ou esta pessoa é muito interessante, mas também é fundamental que ela praticamente possa prestar atenção, mais atenção à sua situação financeira para que não se encontre numa situação em que ele ou ela está desprovido de recursos para, seja eles para lidar com alguma emergência ou mesmo para algum objetivo muitíssimo importante. Caso contrário, ele terá que se endividar. E é muitíssimo importante porque ele precisa de educação financeira também. É importante começar a aprender sobre educação. Então, o primeiro passo que essa pessoa deve tomar é de organizar as suas finanças, ok? Este precisa de organização financeira. É importante perceber o que é que realmente, qual é o seu ponto de situação, quais são os objetivos de vida e por aí em diante. Não podemos ou não pode continuar a viver como que, pá, I don't care. Não, não pode ter essa postura na vida. Tem que se preocupar, tem que saber, tem que ter um plano
plano de vida, objetivos para amanhã, o que é que tu queres, o que é que tu pretendes, onde é que tu queres chegar e deves te planear para isso. E porque alcançar objetivos significa, na verdade, ter dinheiro, porque sem dinheiro, sem finanças na sua conta, não poderás praticamente, ou estarás limitado, eu dizia, no alcance desses objetivos, alright? O quinto perfil é o investidor. Este aqui, naturalmente, é o mais sofisticado de todos os outros, por quê? Porque este aqui é muito disciplinado, tem reservas e praticamente investe. Ele está sempre à procura de novas formas de investimento, de oportunidades de investir o seu dinheiro, tem ativos investidos em vários tipos de ativos, não é? Então ele tem renda entrando no seu bolso de múltiplas fontes de renda e a coisa distribuída. Então, esta é uma pessoa muito disciplinada também. A semelhança do poupador, a diferença é que o poupador fica simplesmente não poupança, mas, e não passa para um nível, outro nível. O poupador tem medo de investir. Enquanto que o investidor já não, ele já transcende o nível de poupador, ele arrisca, então, e ele vai investindo. Então, o que acontece, este aqui também deve ter um equilíbrio, que não só investir, mas também é importante prestar atenção àquilo que são os riscos, ok? Os tipos de investimentos, conhecer o seu DNA, qual é o DNA do investidor e também aquilo das classes de ativos, porque muitas vezes investe, mas poderá não entender, poderá estar a dispersar aquilo que é o seu dinheiro em vários tipos de investimentos e metendo-se em investimentos que muitas vezes ele nem devia, não estão alinhados com quem ele realmente é. Então, o investidor, na verdade, é a pessoa mais sofisticada da família, é aquela pessoa com a qual todos contam quando o assunto é finança, pá, vamos lá dizer, vai ter com fulano de tal aqui. Ele é que entende de finanças, ele é que entende sobre essa história de taxa mínimo e inflação e por aí em diante, ok? Porque ele essencialmente é o mais sofisticado de todos. Então aqui você tem, esses são os 5 elementos, esses são os 5 aspectos que têm a ver, ou os 5 perfis do investidor. O que eu vou fazer a seguir, eu vou deixar aqui um link que vai o levar para uma página no meu site dinheirofala.com, onde você vai poder fazer o teste para saber, alright, qual é o meu perfil, alright? E depois de fazer se depois souberes qual é o seu perfil, então o que é que tu deves fazer? Tu terás que fazer os ajustes necessários, ok? E precisando naturalmente do meu apoio, eu estou aqui para lhe dar esse apoio, estou aqui para lhe acompanhar do ponto A para o ponto B. Se quer sair das dívidas, naturalmente eu posso ajudá-lo, tenho programa para isso, sair das dívidas. Se quer começar a poupar, criar a sua reserva de emergência, naturalmente posso fazer. Se quer começar a poupar, a investir o seu dinheiro, inevitavelmente vou fazer isso, começando com o programa O DNA do Investidor e outros programas como múltiplas fontes de renda e por aí em diante. Então, essencialmente, faça isto, faça a sua autorreflexão sobre, ok, na verdade, qual é, na verdade, o meu perfil? E entenda por que é que você gasta dinheiro do jeito que gasta, alright? Então, deixe o seu comentário aqui e partilhe esse vídeo para mais pessoas que possam também se beneficiar dele, tá bem? Ok, então, como já sabe, que eu Edgar Shauk, o seu educador financeiro. Até a próxima. Tá, tá.